Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre técnico no Goiás. Um assunto assim que infelizmente nos últimos anos o Goiás é um clube que se acostumou muito a demitir treinadores e não é de hoje, né? Se a gente olhar do cenário de 2015 para cá, o Goiás tem pelo menos 3 treinadores por temporada. Há outros anos que até o número, né, foi maior do que isso, chegando na casa de 4, 5, lembra que claramente de 2016, por exemplo, de 2015, no ano passado também foram, entre idas e vindas, auxiliares, enfim, foram 4 comandantes também, e uma única temporada, e o Goiás que pode chegar já a 3, só nesse ano, de 2024. Não sou a favor da demissão do Zanardi até agora, mas acho que se não voltar a pontuar, se não voltar a vencer, a janela de transferências vai ficar muito longe para a gente esperar pelo Zanardi. Por que eu digo isso? O Goiás tem o América e a Chapecoense na outra semana. E depois abre a janela no jogo contra o Operário. Se o Goiás perder os 2 próximos jogos, é inevitável, tá? Não tem jeito de não demitir o Zanardi perdendo 2 jogos, principalmente jogando no estádio da Serrinha. Não acho que seja o momento ideal agora para demissão, mas pensando em tempo disponível para trabalho, já que o Goiás volta a jogar somente na outra terça-feira, no dia 2, contra o América, esse seria um momento, digamos, de uma brecha no calendário. Ainda assim, eu não faria a demissão do Zanardi neste exato momento. Esperaria até o jogo contra o Operário, se o Goiás não pontuar, enfim, não jogar bem, né? Porque aquela coisa, o elenco ainda falta, reforços vão ajudar, sim, mas o Goiás está jogando muito menos do que ele poderia e não é de hoje. Desde aquele jogo contra o Cuiabá, o Goiás entrou numa espiral de péssimas atuações e o desempenho fora de casa, além de ser ruim, é muito medroso. E isso o torcedor do Goiás não aguenta. Já basta jogar assim na Série A. As opções hoje que estão livres no mercado. O técnico que mais me agrada, obviamente, é o Cuca, 61 anos de idade, já teve uma passagem vitoriosa também aqui no Goiás, lá na temporada de 2003, escapando do rebaixamento e muito mais do que isso, né, uma campanha de quase campeão naquele ano. Depois disso, rodou por vários clubes, basicamente quase todos os principais aqui do futebol brasileiro, e acabou pedindo, né, para sair do Atlético Paranaense. Não entendi essa do Cuca não, tá? Acho que, não sei se tá, sei lá, pressionado, enfim, eu sei que o torcedor tá bravo, né? O Atlético Paranaense conseguiu levar em 3 jogos seguidos, gols basicamente no último lance da partida. É muito revoltante, mas acho que não era hora nunca, tá, de pensar na demissão do técnico Cuca. Estava insatisfeito, o Goiás procurou o Cuca sim, tá, no ano passado. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi uma declaração do Edminho Pinheiro, né, que ele revelou sim uma procura, enfim, mas um técnico muito caro. Se não foi no ano passado, foi no final de 2021. O Goiás sim consultou, mas é um técnico obviamente muito mais caro. Não consigo confirmar aqui para vocês, tá, pelas notícias que eu vi no Atlético Paranaense, mas provavelmente receba mais do que 500 mil reais, tá? No Corinthians no ano passado também chegando nessa faixa de 1 milhão, mas ficou apenas 2 jogos lá em São Paulo. Técnico que não está, digamos, na sua melhor fase, né? Se a gente pegar os últimos trabalhos, não teve tempo no Corinthians, aquele caso todo, enfim, conseguiu ir na justiça e acabar provando, né, a sua inocência. É uma situação embaraçosa, mas pelo menos ficou, digamos, mais confortável para fazer o seu trabalho, né? É uma situação difícil mesmo que passou o Cuca, né? Uma polêmica, é complicado. No Atlético Mineiro, o trabalho dele em 2022 não foi legal também, mas nos últimos anos, né, 2021 pelo Galo, 2020 também pelo Santos, demonstrou muito futebol, com título, chegando também até a final da Libertadores. É um técnico muito caro, mas o Goiás tem condições, tá? Se o Goiás quiser pagar 500 mil reais por mês para o Cuca, ele consegue tranquilamente. Mas acho que o Cuca não vai aceitar um outro trabalho no decorrer desse ano. Um outro técnico também muito bom, especulado, pressionado também, pedido por alguns conselheiros do Goiás, segundo informações do Caio Muniff, da Rádio Difusora, é o Jair Ventura, né? O Jair Ventura que tem 45 anos de idade, pela primeira vez disputou a Série B do ano passado e conseguiu ir muito bem pelo Atlético Goianiense, óbvio, né? Tinha um orçamento muito maior, um elenco também muito bem montado, só que ele pegou o time no meio de tabela, já olhando mais para a parte de baixo do que propriamente para o acesso, e conseguiu, foi o campeão também do Campeonato Goiano. Na minha avaliação, foi demitido até de forma injusta. No Atlético, acho que tinha bola para continuar ainda, por pelo menos mais umas 3 rodadas, vai testar aí a sequência do ano. O Atlético, que em 31 jogos nessa temporada venceu 20, está livre do mercado, tem essa pressão também, óbvio, né? O Jair Ventura, que teve um trabalho muito bom pelo Goiás, naquele time de 2022, nem sequer passou perto da zona de rebaixamento, que é muito surpreendente
para um elenco tão ruim, tão fraco e mal montado, de novo, né? Um histórico recente do Goiás sempre indica isso. Um time que não tinha um zagueiro reserva, cara, tem umas coisas que só o Goiás faz, cara. Não tem lógica. E ele foi muito bem. Então é natural o torcedor acabar lembrando, porque pô, foi um técnico que não ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa. Não tô falando disso. Mas aquilo que ele tinha em mão, ele conseguiu fazer muito bem. E óbvio que tem sim um carinho da torcida alviverde. Pode deixar a sua opinião. Eu contrataria o Jair Ventura. Se o Goiás demitir o Márcio Zanardi, seria assim a minha segunda opção. Tá? Eu gosto muito do Cuca, mas é um técnico muito caro. Com certeza eu iria atrás do Jair Ventura. Mas é retranqueiro, ok, mas ele jogava melhor, tá? O Jair Ventura ele tem mais repertório do que o Zanardi, mesmo em idades semelhantes, é um técnico que está em outro estágio na sua carreira também. Não é o ideal, eu sei, mas é o que tem para hoje. As opções estrangeiras também, acho que algo que o Goiás não vai fazer, tá? Nessa metade do ano, e eu também não faria, porque precisa contratar, cara, ainda mais sendo Série B, um técnico, não dá para pensar no ano que vem. Não é um Goiás que está na zona de rebaixamento, por exemplo, da Série A, já encaminhado para o rebaixamento, a gente falar, pô, vamos trazer um uruguaio bom agora. Não é esse o cenário, já pensando no ano que vem. O Goiás não pode fazer isso. Então tem que contratar técnico já experiente. Se for demitir o Zanardi, na minha interpretação, é basicamente isso. Então eu iria nas opções que já provaram alguma coisa. Em um cenário de Série B, como por exemplo o Léo Condé. Aquele mesmo ex-Goiás foi muito mal naquele time de 2016, aliás, nada funcionou no Goiás em 2016, né? Foram 16 jogos com 5 vitórias naquele ano. Rodou bastante, né? Passando o Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino, Sampaio Corrêa, onde faz uma excelente campanha, por pouco não sobe em 2022 e pelo Vitória foi o campeão da Série B do ano passado. 46 jogos, venceu 23, para uma realidade de Série A. Não se mostrou um técnico, digamos, experiente o suficiente, mas é um técnico que logo na minha avaliação vai chegar lá, né, de ser um técnico, por exemplo, igual o Jair Ventura, para equipes que disputam rebaixamento, aquela coisa, né, para ficar na Série A, acho um técnico interessante. Não foi bem pelo Vitória, 5 jogos, um empate e 4 derrotas no Brasileirão, mas conquistou o Campeonato Baiano também. Já nesse ano, é um técnico que já provou o seu valor na Série B e é um nome que tem sim prestígio no mercado brasileiro. Tem o Enderson Moreira também, não contrataria, mas acho uma das melhores opções também livres no mercado hoje para clubes do futebol da Série B, tá? Não traria o Enderson Moreira de novo, porque, pô, cara, já chega, né? 2012 foi o campeão pelo Goiás, uma excelente campanha em 2013, saiu pela porta dos fundos, 2016 também foi mal, né? Assim como o Léo Condé foi muito mal naquela temporada de 2016, volta em 2020, então assim, ele pegou 2 anos tenebrosos da história do Goiás, né? 2016 e 2020, ainda assim, acho que já chega, tá? Do Enderson Moreira aqui no Goiás, mas só uma opção que está livre aí, se fosse, por exemplo, para o Coritiba, para o América Mineiro, quem mais? Para o Sport, né? Ele estava no ano passado, acho que seria, sim, uma boa contratação. O Filipão também é um técnico experiente, especulado pelo Goiás em outros anos, né? Ele que já passou pelo Goiás ainda na temporada de 1988, está livre desde que deixou o Atlético Mineiro, é uma opção, tá? É um técnico caro também nessa faixa de 1 milhão, só que dependendo de um ajuste, enfim, o Goiás teria assim condições de chegar, por exemplo, no patamar de 500 mil reais para um treinador nessa temporada. Não seria a minha primeira escolha, mas obviamente é um cara de muita experiência, passou inclusive pela Série B em 2021, né, pelo Cruzeiro, e foi bem, aliás, 2020, e foi bem no pedacinho que ele teve ali na Série B